meu querido. E aí, você confia no Senhor? Deus é tremendo, é maravilhoso, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção do Senhor, como Deus é tremendo, não é mesmo? Então agora chegou o momento, a gente estava ouvindo aqui o louvor Confiarei, da irmã Kelly Mourão, da Igreja Brasil para Cristo, de Guarulhos. E agora a gente vai ouvir a palavra do Senhor. Antes de ouvir a palavra do Senhor, eu tenho aqui aquele abraço carinhoso para os nossos ouvintes. Os irmãos já estão se achegando aqui também pela rede social, pelo Facebook, pela live. Que bênção do Senhor. Primeiro programa de 2020. Que bênção, não é mesmo, meu querido? E que venha bastante programa aí. O ano passado eu vou passar uma estatística aqui para vocês, alguns dados importantes do programa Palavra Amiga no ano 2019. Então vamos lá. Foram milhares de pessoas alcançadas pelas ondas da rádio Amiga FM 5,9. Essa audiência, meus queridos, a gente não tem uma ferramenta que dê para medir, mas a nossa fé permite a gente vislumbrar que foram milhares e milhares de pessoas alcançadas por essa rádio, a rádio Amiga FM 105,9. Mais de 12 mil visualizações nas redes sociais do programa Palavra Amiga. Isto contando Facebook e YouTube. Olha que bênção, mais de 12 mil visualizações. Foram 49 programas apresentados através das lives. Que bênção, todo sábado aqui a gente juntinho na live, ao vivo e na rádio. Que bênção do Senhor. Sabe quantas cidades o programa Palavra Amiga já está alcançando? 741 cidades no mundo todo, meu querido. 741 cidades. 124 países. O programa Palavra Amiga já se encontra presente nos ares dos nossos ouvintes. 124 países. Aqui no Brasil, nós estamos presentes também no Distrito Federal, nos 26 estados do Brasil. É bênção, meu querido. Então toda a honra, toda a glória ao Senhor. Não é para nosso nome, né? Elegir o nosso nome, mas é para exaltar o nome do Senhor. Esse programa existe para levar a doce voz do Senhor, para ministrar ao teu coração de uma forma simples, que você possa compreender essa palavra e possa colocar em prática na sua vida. Lógico que vai caber a você, se você quer colocar ou não, assim como cabe a mim, pastor Eusébio, receber essa palavra, porque antes de eu ministrar para a tua vida, eu recebo essa palavra e analiso. Opa, peraí, eu vou colocar em prática, vou me esforçar. Eu tenho que confessar para os irmãos, nem tudo eu consigo colocar em prática, não é mesmo? E creio que o irmão também não. Mas o pouco que a gente consegue, meus irmãos, já faz uma diferença, faz algo tremendo, porque é de Deus. Vem direto do trono do Senhor. Então, mandar os abraços aqui. Presbítero Maurício Nascimento, a Igreja Brasil para Cristo. Um abração, meu querido, um beijo no coração. Para a minha mãe, o nome dela é Maria, né? Todo mundo chama ela de Fátima. Então, Fátima Galdino, um beijo no coração. Amo muito a senhora. A nossa irmã Helena Vendramini, um beijão também, saudades. Ailton Favaro, meu aluno lá de informática, uma bênção do Senhor. Pastor Euri Júnior e Alexandra, a esposa. Cecília Moraes, meu primo Félix Barbosa, Samuel Vieira, Juscelino Francisco Lazarete, Eliseu Messias, Fabiano Soares, Antônio Camargo de Oliveira, Emerson Florentino e todos os ouvintes que estiveram conosco neste ano de 2019, possamos a partir de hoje caminhar em direção a Sião, neste ano de 2020. Alguns irmãos colocaram um comentário na live da semana passada. Então o pastor Geraldo Ferreira, ele colocou: a paz, queridão, me manda o seu WhatsApp. Aí eu mandei para ele lá. A missionária Luiz Fernandes, ô glória! O evangelista Davi Matias do programa Mensagem de Paz. Amém! Boa programação, Deus te abençoe. Esse programa Palavra Amiga é uma bênção. O Mário Gomes, ele colocou o celular dele e colocou também uma figurinha de uma carinha feliz. Então, creio que ele gostou muito da programação.
a minha prima Rosimeire Barcelo Bastos de Brito. Eu e meu filho Bernardo Barcelos de Brito estamos te ouvindo aqui em Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. E o seu cunhado Carlinhos também está na audiência. O Antônio Camargo de Oliveira, ele colocou a figurinha de um cachorrinho também, mandando beijo. Então, creio que ele amou a programação. E a minha esposa, Diaconisa Cláudia Barcelos, colocou que bênção esse programa. Aliás, hoje, meu querido, ela está em casa, descansando um pouco, que esses dias, dia de festa, preparou muitas delícias pra gente, né? Mas agora também tem que colocar a casa em ordem. Então tem vários afazeres e cansa, né? Então ela está descansando um pouco, está lá na audiência da programação, mas não esqueceu do ouvinte. Mandou um beijão, feliz ano novo para os amados, disse que está morrendo de saudades e que, se Deus permitir, sabe que venha estar aqui na audiência. Amém? Então agora é o momento da gente ouvir a palavra do Senhor. E tem a palavra introdutória que diz assim: não é difícil perceber que a análise da relação entre o cristianismo, o povo judeu e a terra de Israel é marcada por opiniões divergentes. Não é verdade? Se você perguntar para cada um vai ter uma opinião sobre esses três tópicos. Para muitos cristãos, Israel não passa de um estado opressivo. Se você perguntar para alguém, o que você acha de Israel? É um estado opressivo, né? Vive perseguindo os povos lá, coitados. Para outros, é o lar do povo escolhido de Deus. Muitas pessoas creem nisto. Eu, pastor Eusébio, não quero influenciar os amados, por isso que é importante a gente buscar, estudar, ler, né? Orar ao Senhor, pedir discernimento na palavra, na Bíblia, na palavra do Senhor. A importância de Israel desafia a suposição defendida por muitos cristãos de que após a vinda de Jesus, os judeus deixaram de ser especiais para Deus. E aí, o que você acha? Que Israel, o povo israelita, deixou de ser especial para Deus só porque Jesus veio? E de que a terra de Israel se tornou teologicamente insignificante? Você também acredita nisso? Há uma teologia da substituição. Diz que a igreja substituiu Israel. Será que é isso mesmo, meu querido? Eu respeito a opinião de cada um, mas é importante a gente buscar dentro da palavra. O que importa é o que o Senhor, a opinião, o desejo e a vontade de Deus, e não a nossa. Desejamos que o Espírito Santo que mostre tanto o povo quanto a terra de Israel continuam relevantes para o futuro da redenção. Então nós esperamos, cremos e acreditamos que Israel ainda continua importante. Até porque há muitas promessas do Senhor para serem cumpridas e só saberemos se elas serão realmente cumpridas quando acontecer em Israel. Aí a gente fala, pô, aconteceu lá. É igual em 1948, quando Israel foi aceitar Israel como uma nação, né, oficialmente. Ali se cumpriu a promessa do Senhor. Mas se você não estivesse atento à história de Israel, você ia passar desapercebido essa promessa cumprida pelo Senhor. Então a gente que busca ler, buscar compreender a palavra do Senhor, a gente tem que estar atento a todo o movimento em Israel. A cada minuto, a cada segundo, o que acontece em Israel, a gente tem que estar por dentro. Amém, meu querido? Também, meu querido, nessa semana, o Senhor, um sonho, me deu uma letrinha, um refrão, né, de um louvor. E como eu não sei cantar, eu pedi ajuda aos universitários, ao nosso irmão José Carlos. E aí saiu assim o tema, Eis-me aqui, Senhor, esse refrão. Aí ele gravou e aqui eu gostaria de compartilhar com os amados, para depois aí na sequência a gente estar aí ministrando a palavra. Amém? Então toda vez que a gente for ministrar a palavra, a gente vai estar antes tocando esse refrãozinho, porque o objetivo do programa Palavra Amiga é chamar o pecador ao arrependimento diante do Senhor. Que você possa declarar, eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor, um pobre pecador, diante de ti, com um coração arrependido, clamando por misericórdia e perdão. Eis-me aqui, Senhor, um pobre pecador, diante de ti, com um coração arrependido, clamando por misericórdia e perdão, 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 e perdão. Glória a Deus, meu querido. Então esse é o louvor que Deus tinha colocado no coração, chamando o pobre pecador ao arrependimento, pedindo por misericórdia e perdão do Senhor. Eu convido os amados, se assim for possível, você abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, que vai estar lendo o versículo 1 a 3. Se não for possível, se eu quiser anotar, depois você esteja aí orando ao Senhor, lendo todo o capítulo, outras referências e principalmente confrontando com aquilo que vai ser dito. A palavra do Senhor diz: ora, o Senhor disse a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meu querido? Até aí. Hoje a gente vai estar falando sobre o início da formação da nação de Israel. A história é marcada por dias que, por razões boas ou ruins, vale a pena recordar. Isso inclui a história de Israel. A nação de Israel tem ajudado a moldar o amanhã do nosso mundo, desde sua formação pela voz de Deus. Israel é uma nação que tem existido nos tempos modernos, desde 1948, porém, a história de Israel e seu povo começou desde os primórdios dos tempos. Os primeiros pés a andarem sobre a terra foram de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Eva. Todos os povos, nações e tribos acabariam surgindo desses indivíduos. Esses dois indivíduos andaram com Deus, falavam com Deus e viviam juntos em um paraíso chamado Jardim do Éden. No entanto, sua queda no pecado acabou com tudo isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15, Deus, em resposta ao pecado do homem e da mulher, fala sobre Jesus. Ali no Jardim do Éden, Deus já profetiza, Deus já fala sobre a vinda do Messias e aquilo que ele viria a fazer no futuro, trazendo restauração à humanidade. O livro de Gênesis relata o surgimento de uma nação que fora escolhida por Deus, uma nação escolhida por Deus, para cumprimento de propósitos específicos, que somente através desta nação. Essa nação começou a ser formada a partir da chegada de um homem chamado Abraão. Capítulo 15 de Gênesis explica que Abraão recebeu uma promessa, um pacto de verdade de Deus. Com esta promessa, Abraão foi assegurado de que seu povo seria tão numeroso
quanto as estrelas do céu, e que eles receberiam a terra onde Abraão vivia. Gênesis, capítulo 15, versículo 15 a 21. Do corpo de Abraão viria a nação mais influente e controversa de todos os tempos. Desde a sua existência como nação, os israelitas têm sido muito amados ou odiados, foram massacrados. Mas por outro lado, aqueles que amam a Deus, amam, oram, clamam pela misericórdia de Deus, é querido por Deus. Através deles, muitos têm recebido bênçãos e muitos têm recebido maldições. E nisso se cumpre a seguinte promessa de Deus, que está em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e a 3. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a terra. A palavra de Deus declara repetida e claramente que Israel é seu povo especialmente escolhido e que jamais perderá essa condição singular. A própria palavra de Deus já deixa claro que em nenhum momento Israel vai ser deixado de ser o povo de Deus. Oh, glórias a Deus. O destino peculiar de Israel, ordenado por Deus para cumprir sua vontade para a humanidade, é o tema predominante das profecias bíblicas. Não é verdade? O tema, toda hora que você pega uma profecia bíblica do Senhor, na Bíblia, fala lá de Israel, do povo de Deus. As profecias sobre o Messias estão inseparavelmente ligadas ao povo de Israel. O Messias viria do povo israelita, fato. Foi cumprido isso, meus queridos. Logo, uma percepção clara das profecias a respeito do passado, presente e futuro de Israel é fundamental para a compreensão de ambos os adventos de Cristo, sua vinda histórica e sua promessa de voltar novamente. Não é verdade? Jesus não prometeu que voltaria? E está muito próximo. Israel é o relógio profético de Deus. Se você quer estar por dentro das profecias, do que está se cumprindo na palavra de Deus, fique atento à nação de Israel. Um grande sinal que ele deu ao mundo para provar a sua existência e demonstrar que está no comando da história. Então, através de Israel, Deus deixa uma prova viva que Ele está no controle de todas as coisas. Exemplo, meu querido, prático, em 1946, 1947, se levantou 3 exércitos mais poderosos, né, que acabaria com Israel muito fácil. E você sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória a Israel mais uma vez. Um pequeno exército. E olha que eles não tinham o poder militar que eles têm hoje. Mesmo assim, eles venceram aqueles 3 exércitos poderosos e foram aí reconhecidos então como uma nação. E você sabe que o último voto da ONU para determinar que seria aceito como nação foi de um brasileiro? É verdade. História, meus queridos. Muitas vezes a gente pega os livros de história que é nojento, que cada história é mentirosa, não é verdade? Uma delas, Pedro Álvares Cabral. Que é mentira mais que essa? Vieram, massacraram, roubaram os índios aqui no Brasil, porque não se conta a verdade, em vez de viver na mentira. Mas esse é outro assunto, não é mesmo, meu querido? Por mais que isso não agrade a alguns, os judeus são o povo escolhido de Deus. Alguns estudiosos e denominações acreditam que a igreja substituiu a Israel. Porém, não creio nisto, meu querido. A Escritura dizem: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja ou reparte
bem a palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Este versículo indica que a palavra de Deus possui divisões. E se quisermos ser aprovados diante de Deus, precisamos saber distingui-las em nossos estudos das Escrituras. Há divisões, não é verdade? Povo de Israel, igreja, gentios, há uma separação, meu querido. A tendência da maioria dos cristãos é enxergar a palavra de Deus como uma massa indistinta de versículos bíblicos que teriam sido todos escritos especialmente para nós. Lógico que você pega um princípio bíblico, no modo geral, serve para todos, lógico que sim, né? Não é verdade? Mas se você pegar aquele versículo e você trazer no contexto que está ali, talvez ele já foi cumprido sobre aquela nação. Isso não quer dizer que não possa acontecer, você utilizar daquele versículo para a tua vida. É um princípio. E o princípio é para ser aplicado. Ainda mais os princípios de Deus, não é verdade? Todavia, existem coisas que foram escritas para Israel e pertencem àquele povo. E há também coisas que foram escritas para a igreja. Olha que coisa interessante. E dizem respeito especialmente a ela. As Escrituras fazem distinção entre esses dois grupos de pessoas abençoadas, como sendo em entidades distintas das nações gentias. Ela diz: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, vírgula. Nunca se esqueça da vírgula, tá, meu querido? Nem para os gentios, vírgula. Nem tampouco para a igreja de Deus. 3 divisões aí, ó. Judeu, gentil e a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Para você não achar que é o pastor Eusébio que inventou isso. Está na palavra do Senhor. Manejar ou repartir bem a palavra da verdade é estudar a Bíblia, observar e entender as distinções que Deus fez entre esses diferentes grupos. Israel, igreja e gentios têm vocações, bênçãos e destinos completamente diferentes no plano de Deus para a bênção dos homens. Os 3 podem abençoar a humanidade, mas serão usados de maneiras distintas, diferentes. Mas eles serão bênçãos se estiverem debaixo da graça do Senhor. Cada grupo foi chamado com o propósito de manifestar as glórias e excelências de Cristo em diferentes esferas de seu reino vindouro. Não apenas na terra, mas também nos céus. E aqui cabe uma ressalva, meus queridos. Tem muitos irmãos que não querem mais para o céu, já estão tão acostumados com o mundo, tão presos com o mundo, que não quer mais sair. Está igual o povo lá no Egito, está tão acostumado com a escravidão no Egito, que não quiseram sair. Né? Outros saíram, mas passaram o caminho inteiro murmurando e ficaram no caminho. E você, quer ir para os céus? Você já entendeu que você é peregrino nessa terra? Você só está de passagem? Ou você quer que Jesus venha e permaneça aqui na terra para você não ter que ir para o céu? O fato de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, dizer que maneja, reparte bem a palavra da verdade, indica que as escrituras podem ser mal manejadas, não é verdade? Ou repartidas e aplicadas. Portanto, é preciso ter cuidado no manuseio das escrituras e prestar atenção às distinções entre o que é interpretação e o que é aplicação. Irmãos, estão conseguindo compreender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração? A grande importância de Israel continua sendo importante nos planos da salvação, nos propósitos de Deus, nos cumprimentos das promessas de Deus. Ninguém substituiu esse povo, meu querido. Nós fomos alcançados por causa desse povo. Para concluir, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, o escritor diz claramente que Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, para os judeus, mas os seus judeus não o receberam. E no verso seguinte lemos a afirmação onde comprova que Deus
estendeu sua salvação para todos os povos. Amém? Aí que foi derramada a graça do Senhor. Apesar que a graça do Senhor já foi derramada lá no Jardim do Éden, meu querido. Porque se concorda comigo que daquele momento que o homem pecou e o pecado gera a morte, Deus já poderia ter acabado com a humanidade ali, né? Olha, já desobedeceu, pronto. Já vou acabar com tudo. Não. Ele teve a graça, né? A misericórdia, derramou a misericórdia, perdoou. Lógico que teve a consequência, foram expulsos do Jardim do Éden. Oh, glória a Deus. Porém, isso não quer dizer que Israel deixou de ser povo escolhido de Deus. Até porque Deus chamou seu povo de dura serviço. Olha, preste muita atenção nisso, meu querido. Ele estava a dizer que era um povo duro, resistente, que não se deixa dissuadir, irredutíveis, rebeldes, que não permitia que Deus os tirasse da posição de escravo e os colocasse a sacerdotes, de pecadores à nação santa, que não acredita viver em conformidade com os planos de Deus. Aí cabe uma pergunta, eu gostaria de fazer essa pergunta para o amado. Será que hoje em dia, com a igreja, não acontece a mesma coisa? Se sim, então Deus não deveria também substituir a igreja? Aqueles que acreditam nessa teologia de substituição? Já que eles acreditam que Israel foi substituído porque não aceitou a Cristo, né? E estava profetizado isso. Então hoje ele teria que substituir a igreja também. Porque a igreja também não está aceitando a Cristo. Aceita um monte de porcaria, mas a Cristo não aceita. Cristo verdadeiro, Cristo da Bíblia. Não é verdade ou é mentira? Ou estou mentindo diante de vocês? Hoje em dia existem muitas pessoas na igreja que são duras serviço, que mesmo Deus fazendo maravilhas e milagres na vida delas, mesmo assim elas resistem ao Espírito Santo, resistem à palavra de Deus que é Jesus Cristo. Muitas pessoas têm dificuldade em receber a palavra, algumas na parte da área financeira, outros a respeito do casamento, outras sobre curas, outras sobre libertação, outras por acreditarem que Deus divide a sua glória com outros deuses e deusas, estátuas e tantas coisas, santos, né? A palavra de Deus fala que quando endurecemos nosso coração para a palavra e resistimos ao Espírito Santo, ele se afasta de nós. Mas onde está isso na Bíblia, pastor? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 11. Só que isso tem sérias consequências, pois quando o Espírito Santo se afasta de nós, todos os benefícios do reino de Deus se afastam com ele. Para finalizar, precisamos entender que não são todos que salvarão na nação de Israel, e nem na igreja ou gentios. Meu querido, não foram todos os judeus que negaram a Cristo. Tem muitos judeus que aceitaram a Cristo. E assim é com a igreja. Muitos não estão aceitando, mas muitos estão. E Deus, Jesus veio para aqueles que creem, aqueles que aceitarem. Porque os que não aceitarem já estão no inferno. Não há escolha. A escolha, só tem uma escolha. Ou você sai do inferno e vai para o céu, né? Vai para a eternidade, ou você permanece onde você está. Quem vai tomar essa decisão é você. Então não devemos. Vamos respeitar o chamado de Israel e vamos obedecer ao nosso chamado como igreja. Vamos respeitar, meus queridos, a Israel. Tem muita gente menosprezando a nação de Israel. E a palavra do Senhor volta a dizer: aquele que abençoar Israel será abençoado, aquele que amaldiçoar a Israel será amaldiçoado. É algo muito sério. Quem tem que tomar a decisão se você vai ser abençoado ou amaldiçoado é você.
Então, nesse momento, se você está sendo instruído, né, que a igreja substituiu Israel, que Israel não tem mais importância nenhuma, eu quero orar ao Espírito Santo, que ele possa convencer, falar ao teu coração de uma maneira singela e verdadeira, e demonstre a ti que Israel continua importante no plano de Deus. Amém, meu querido? Esta é a palavra do Senhor. Eu vou liberar aqui um louvor para a gente. Deixa eu só... Sérgio Lopes, tem misericórdia. E na sequência a gente vai estar orando ao Senhor. Amém? Ainda tem alguns minutinhos da programação. Passa tão rápido, né? Porque é prazeroso estar com vocês, meus queridos. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui nas mensagens, se eu consigo tirar alguma mensagem aqui para me compartilhar com os amados. Amém? Deixa eu só liberar aqui então o louvor para a gente. Sérgio Lopes, tem misericórdia. Com vocês hoje. Hoje eu vou mudar a minha vida. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Cuida da minha alma tão ferida. Quero tua graça e teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti encontrarei misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não há outro Deus além de ti. Não existe nenhum outro Deus nessa terra. Entre tantos deuses que existem, tantos deuses que são adorados e que não conseguem responder a oração daqueles que o buscam, somente um que eu conheço. Eu só conheço um. É o Deus Israel. Eu só conheço um. É Jesus Cristo de Nazaré. Esse Deus sim é o Deus que ouve a súplica, a oração daqueles que o buscam, e os ouve, e os livra do mal, e os liberta. Não conheço outro Deus. Eu quero que você cante comigo esse cântico. É um cântico de libertação. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora, levantasse as suas mãos e recebesse essa ministração. Diga: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti alcançarei misericórdia. Mais uma vez, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não há outro Deus além de ti. Hoje eu vou mudar a minha vida. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Cuida da minha alma tão ferida. Cuida da minha alma tão ferida. Quero tua graça e teu perdão. Quero tua graça e teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti alcançarei misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não há outro Deus além de ti. Olha pra mim. Lá no céu, onde o Senhor está, existem anjos que cantam em volta dele o tempo inteiro. São querubins, serafins, anjos que com voz de júbilo, com voz de pureza, cantam músicas em volta do trono o tempo inteiro. Músicas que nunca foram compostas por compositor nenhum dessa terra, nem vão ser. Músicas que só se encontram lá. Eu creio que Ele está aqui nessa noite. E Ele não veio aqui somente porque eu estou aqui, porque existem pastores que estão aqui. Ele não veio aqui porque a gente veio gravar um DVD. Ele está aqui porque Ele disse, com a voz dele, que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei
Ele não vai aparecer em DVD. Ele não veio para ouvir música. Meu querido ouvinte, você crê que Jesus está aqui? Que foi Ele, através do Espírito Santo de Deus, através da vida do pastor Eusébio, que ministrou essa palavra ao teu coração? Gostaria de convidar você para a gente estar orando ao Senhor. E antes dessa oração, mandar um abraço aqui, quem está aqui, conseguir abrir agora aqui para a gente, que colocou ok, colocou amor aqui na rede social. Nosso querido evangelista Davi Matias, ele curtiu aqui a postagem. A irmã Sidneia Martins, da Igreja Brasil para Cristo, um beijão, um abraço, minha querida, está sempre na audiência. A irmã Jamile Viana também, o irmão Adriano Xavier, que bênção do Senhor. Tem uns comentários aqui. A irmã Jamile Viana colocou, boa tarde, a paz. Quando ela fala para o pastor Eusébio, ela está falando para todo o povo de Deus. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Nosso querido presbítero aqui, Alexandre Revelli, colocou a figurinha aqui do senhorzinho batendo palmas. Então toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Evangelista Davi Matias, glória a Jesus, boa essa palavra de Deus. Essa rádio é uma bênção. Glória a Deus, meus queridos. Esses são os comentários, a interação dos amados. E agora a gente vai orar ao Senhor. Orar ao Senhor, como é maravilhoso. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui um fundo musical pra gente, Glória a Deus. A mesma coisa que sempre fez por onde andou. Aí. Vamos orar ao Santo dos Santos. Senhor Jesus, nós te convidamos a entrar em nosso coração, em nossa alma, em nosso corpo, em nossa mente. Pedimos que caminhe conosco em nossa jornada por este mundo, repleto de pecado e de escuridão. Ajuda-nos a ficar sempre em união contigo e com o Espírito Santo. Cremos que tu nos deste uma vitória espiritual sobre todas as tramas e armadilhas do inimigo, que procura acabar com a nossa fé e nos tornar pessoas derrotadas. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, sabendo que a vitória sobre a maldade espiritual em lugares altos foi garantida na cruz. Vem, Espírito Santo, ilumina nossa mente e nossos corações com a luz divina. Remove todos os obstáculos que possam existir em nós e que nos impeçam de caminhar na luz. Enche-nos de esperança renovada. Fortalece-nos para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo. Ajuda-nos a usar com sabedoria os dons recebidos para a honra e glória de Deus. Que nossa vontade se una à tua para fazer a vontade de Deus Pai. Amado Pai, humildemente nos submetemos a Ti e pedimos que nos protejas de todo o mal. Aceitamos prontamente tudo aquilo que em Tua providência nos tem dado. Nós Te amamos e sabemos que Tu nos ama. Ajude-nos a conhecer cada vez mais o amor, à medida que somos iluminados pela luz de Cristo. Assim oro o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, meu querido ouvinte, chegamos ao final do programa Palavra Amiga. Hoje o tema era o início da formação da nação de Israel. É o início de uma série de mensagens falando da conquista da terra prometida, porque há uma terra prometida espiritualmente para nossas vidas, que é a Canaã celestial, não é mesmo? Jerusalém celestial, a cidade santa. Mas para conquistarmos, e a palavra diz que o céu é tomado a forças, então que essa série de mensagens possa nos fazer aprender, fortalecer a nossa fé, para conquistarmos essa terra
tão sonhada, tão esperada, tão desejada no mais fundo do nosso ser. Você, querido ouvinte, tem uma semana abençoada. E como foi maravilhoso estar em 2019 contigo, mas eu creio, em 2020 vai ser melhor. Vai ser tremendo a gente passar esses momentos juntos, ouvindo a doce voz do Senhor a ministrar aos nossos corações. Deus já começou a agir em nosso favor. Tudo aquilo que você tanto almeja. Não pense, não deixe que o inimigo coloque em tua cabeça, em teu coração, que Deus se esqueceu, que Deus não se lembra de você. Pelo contrário, tenha a certeza que Deus te ama e Ele está agindo em seu favor. Tenha uma semana abençoada, fica na paz do Senhor. Até sábado que vem, se assim Deus permitir. Um beijão no coração. Quem está na rádio, eu vou liberar aqui o louvor. E quem está aí conosco pela live, eu peço licença que eu vou estar encerrando. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor, meus queridos.